Oi, bom dia, como é que vocês estão? Bora continuar a leitura da Bíblia então, essa semana. Nós vamos começar o capítulo 10 de Jeremias, onde a gente parou na última leitura dela. E onde a gente vai falar sobre a nulidade dos ídolos. Capítulo 10. Ouvi a palavra que falou o Senhor acerca de vós, casa de Israel. Isso, diz o Senhor, não aprendais segundo os caminhos das gentes, e não temais os sinais dos céus como temem as gentes. Porque as leis dos povos são vãs, porque o artífice cortou o madeiro do bosque trabalhando-o com o machado. Adornou-o com prata e com ouro, com pregos e marteladas o uniu para não se desconjuntar. A semelhança das palmeiras foram feitas e não falarão. Andarão com elas de uma parte à outra, porque não podem dar passo. Não as temais, porque nada podem fazer nem mal e nem bem. Ninguém há semelhante a ti, Senhor. Grande és tu e grande o teu nome em fortaleza. Quem não te temerá, ó Rei das gentes? Porque é tua honra. Entre todos os sábios das gentes e entre todos os seus reinos, nenhum há semelhante a ti. Eles serão igualmente convencidos por uns incipientes e fátuos. Doutrina é de vaidade o madeiro deles. A prata enrolada se traz de Tarsis e o ouro de Ofaz, obra de mestre, mão de fundido. De jacinto de púrpura de jacinto de púrpura é a vestidura deles. Obras dos mestres são todas essas coisas. Mas o Senhor, esse é o Deus verdadeiro. Ele, o Deus vive, o Rei sempiterno. A sua indignação se abalará à terra, e as gentes não suportarão as suas ameaças. Pois vós lhes direis assim: os deuses que não fizeram os céus e a terra, pereçam da terra e do que está debaixo do céu. O que fez a terra com o seu poder, pôs em ordem o mundo com a sabedoria, e estendeu os céus com a sua prudência. A sua voz dá a ele uma multidão de águas no céu, e eleva as nuvens dos extremos da terra, resolve em chuvas os relâmpagos, e faz sair o vento dos seus tesouros. Todos estes homens se tomaram nécios pela sua ciência, confundido ficou todo o artífice no seu simulacro, porque coisa falsa é a que fundiu, e não há espírito neles. Essas coisas são vãs, e a obra digna de riso. No tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a estes, que é a porção de Jacó, pois ele é o que formou todas as coisas. Israel é a vara da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. O degredo de Jerusalém. Ajunta da terra a tua confusão, tu que moras em lugar cercado, porque é isso diz o Senhor. Eis aqui estou eu, que a tirarei desta vez para bem longe com os habitadores desta terra, e eu os atribularei de modo que todos sejam achados. Ai de mim, pela minha dilacerante dor, minha chaga muito maligna. Mas eu disse, certamente, enfermidade minha é esta, e eu a suportarei. A minha tenda foi destruída, todas as minhas cordas se romperam, os meus filhos saíram de mim e não subsistem. Daqui em diante não há quem estenda o meu pavilhão e levante as minhas peles, porque os pastores obraram loucamente e não buscaram o Senhor. Por isso não se entenderam, e todo seu rebanho se desarranjou. Eis aí, vem uma voz perceptível e um grande tumulto da terra de Aquilão, para reduzir as cidades de Judá a um deserto e a morada de dragões. Eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do varão o andar e o dirigir de seus passos. Castiga-me, Senhor, porém, seja isto segundo o seu juízo, e não no teu furor, para que não suceda que eu me reduzas a um nada. Derrama a tua indignação sobre as gentes que não te conheceram, e sobre as províncias que não invocaram teu nome, porque tragaram Jacó e o devoraram, e o consumiram e dissiparam a sua glória. Capítulo 11. A observância da lei. Palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jerusalém, a qual dizia: ouvi as palavras dessa aliança e falai aos varões de Judá e aos moradores de Jerusalém, e lhes dirás a eles: isso diz o Senhor Deus de Israel: maldito o varão que não ouvir as palavras dessa aliança, a qual eu fiz com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha do ferro, dizendo: ouvi a minha voz e fazei todas as coisas que vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que eu renove o juramento que eu jurei a vossos pais, e que eu lhes daria uma terra que manasse leite e mel, assim como é o dia de hoje. E eu respondi e disse: Amém, Senhor.
E o Senhor me disse: dize às vozes todas essas palavras na cidade de Judá e fora de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras dessa aliança e observai-as, porque eu conjurei até hoje em dia, porque eu conjurei com a instância de vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito até hoje. Levantando-me de manhã, eu os conjurei e disse: ouvi a minha voz. E não ouviram, nem inclinaram o seu ouvido, mas seguiu a cada um a pravidade do seu coração maligno. E eu fiz vir sobre eles todas as palavras desta aliança, que lhes mandei observar, e não as observaram. E o Senhor me disse: uma conjuração se achou nos varões de Judá e nos moradores de Jerusalém. Tornaram as primeiras maldades de seus pais, e não quiseram ouvir as minhas palavras. E estes também foram após de deuses estranhos para o servir. A casa de Israel e a casa de Judá romperam a minha aliança que eu fiz com seus pais. Pelo que isto diz o Senhor: eis aqui estou eu, que farei vir sobre ele as calamidades, das quais não poderão sair, e clamarão a mim, e eu os não ouvirei. E clamarão a mim, eu não vos ouvirei. E irão à cidade de Judá e os moradores de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem oferecem libações, e não os livrarão no tempo de sua aflição. Porque os teus deuses, Judá eram segundo o número das tuas cidades, e segundo o número das tuas ruas. Jerusalém puseste aras de confusão, aras para ofereceres libações a Baal. Tu, pois não queiras orar por este povo, e não empreendas por ele teu louvor, por ele louvor algum e nem oração, porque eu não vos ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, no tempo da sua aflição. De onde vem aquele que eu amo, que cometeu tantas maldades na minha casa? Acaso as carnes santas apartaram de ti as tuas malícias em que te gloriaste? O Senhor te pôs o nome de oliveira fecunda, formosa, fértil e vistosa. A voz da sua palavra se acendeu nela um grande fogo, e se queimaram as suas ramas. E o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou calamidades contra ti, por causa dos males da casa de Israel e da casa de Judá, que eles fizeram em seu dano para me irritar, oferecendo libações a Baal. Conjuração contra Jeremias. Mas tu, Senhor, assim murmuraste, e eu o conheci. Tu então me descobriste aos intentos deles. Eu era como um manso cordeiro, que é levado a ser vítima, e eu não soube que eles formaram desígnios contra mim, dizendo: ponhamos o pau no seu pão e exterminemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas tu, Senhor dos exércitos, que julgas segundo a equidade e que sonda os afetos e os corações, faze que eu veja as vinganças que tomarás deles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, diz o Senhor aos varões de Anatote, que buscaram a tua alma e dizem: não profetarás em nome do Senhor e não morrerás às nossas mãos. Portanto, isso diz o Senhor do Exército: eis aqui estou eu, e irei com a minha visita sobre eles. Os mancebos morrerão à espada, e os filhos deles, as suas filhas morrerão de fome, e não ficarão relíquias deles, porque enviarei castigo sobre os varões de Anatote, o ano de visitação para eles. Capítulo 12. O grande problema. Justo, na verdade, és tu, Senhor. Se eu disputar contigo, portanto, coisas justas te falarei a ti. Por que motivo é prosperado o caminho dos ímpios? Sucede bem a todos que prevaricam e fazem o mal? Plantaste os lançares raízes e medram e fazem fruto. Perto estás tu da boca deles e longe das tuas entranhas. E tu, Senhor, tens-me conhecido, tens-me visto e me provado meu coração contigo. Ajunta-os com o rebanho para o degoladouro e destina-os para o dia da matança. Até quando chorará a terra e se secará a erva em todo o campo pela maldade dos que moram nela? Consumidos têm sido os animais e as aves, porque disseram: não verá ele os nossos novíssimos. Se te fatigaste em seguir correndo aos que iam em pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? E se tivesse estado quieto em terra de paz, que fará na soberba do Jordão? Porque assim os teus irmãos, como os da casa do teu pai, ainda esses mesmos pelejaram contra ti, e clamaram após ti a grandes vozes.
Não te fies deles quando te falarem com agrado. País desolado. Deixei a minha casa e abandonei a minha herança. Dei a minha alma em mão dos meus inimigos. Tal se me tomado a minha herança como leão em selva, tem dado a voz contra mim, e por isso eu a aborreci. Tal se me tem tomado a minha herança como leão em selva, tem dado voz contra mim, por isso eu a aborreci. Acaso é para mim a minha herança como uma ave de várias cores? Acaso é como a ave pintada por todo o corpo? Vinde e congregai-vos todas as alimárias da terra, apressai-vos a devorá-las. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram a minha porção, trocaram a minha perceptível herança em deserto de solidão, tornaram-se em desolação e chorou sobre mim. Tem sido inteiramente desolada toda a terra, porque não há nenhum que considere no seu coração, porque todos os caminhos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devorará desde um extremo da terra até outro. Não há paz para nenhum vivente. Semearam trigo e cegaram espinhos, receberam a herança, mas não lhes aproveitarão. Envergonhados sereis de vossos frutos pela ira e pelo furor do Senhor. Ameaças e promessas aos gentios confiantes. Isso, diz o Senhor, contra todos os meus vizinhos péssimos que tocam a herança, que reparti pelo meu povo a Israel. Eis aqui estou eu, que os arrancarei a eles da sua terra, e arrancarei a casa de Judá do meio deles. E quando os houver arrancado, voltar-me-ei e haverei piedade deles. Os farei voltar à sua herança e cada um à sua terra. E acontecerá isso. Se escarmentados aprenderem os caminhos do meu povo, de maneira que jurem o meu nome, vive o Senhor assim como ensinaram o meu povo a jurar por Baal. Serão edificados no meio do meu povo, porém se não ouvirem, arrancarei pela raiz e com extermínio aquelas gentes, diz o Senhor. O símbolo do cinto, capítulo 13. Isto me disse a mim o Senhor. Vai e compra para ti um cinto de linho e pô-lo-á sobre os teus lombos, e não o meta nas águas. Eu comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e o pus à roda dos meus lombos. Foi dirigida a mim e foi dirigida a mim segunda vez a palavra do Senhor, a qual dizia: Toma o cinto que compraste, que tens à roda dos teus lombos, e levantando-te, vai a Eufrates, esconde-o ali no buraco de uma pedra. E fui, escondi-o no Eufrates, como o Senhor me havia mandado. Sucedeu que, passados muitos dias, me disse o Senhor: Levanta-te e vai ao Eufrates. Toma dali o cinto que te mandei, que o escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto no lugar onde o havia escondido. E eis que já tinha apodrecido o cinto de tal sorte que não servia para uso algum. E me foi dirigida a palavra do Senhor, na qual dizia: Isto, diz o Senhor, assim farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. A estes povos perversíssimos que não querem ouvir as minhas palavras e andam na pravidade do seu coração, foram após os deuses estranhos para os servir e os adorar. Serão como esse cinto, que para nenhum uso é bom, porque assim como se une o cinto aos lombos de um homem, pois assim eu uni estreitamente comigo da casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que fossem o meu povo e do meu nome, para o meu louvor e para a minha glória, e não ouviram. As vasilhas. Pelo que lhes dirás a eles essas palavras: Isto, diz o Senhor Deus de Israel, toda vasilha se encherá de vinho, e eles te dirão a ti: Acaso ignoramos que toda vasilha se encherá de vinho? E tu lhes dirás a eles: Isto, diz o Senhor, eis aqui estou eu, que encherei de embriaguez a todos os moradores desta terra, e reis da estirpe de Davi, aos que assentam sobre o seu trono, aos sacerdotes e aos profetas, a todos os moradores de Jerusalém. E pô-los-ei a cada um dispersos de seu irmão, e igualmente aos pais e aos filhos, diz o Senhor. Não perdoarei e não me aplacarei, nem usarei de clemência para que não os destrua. Emendai-vos em tempo, ouvi e percebei os nossos ouvidos. Não vos ensoberbais, porque o Senhor vos falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que sobrevenham as trevas e antes que se tropecem vossos pés nos montes tenebrosos. Esperareis a luz e mudá-la-á em sombra de morte e em escuridão.
Porque se isso não ouvirdes, chocará a minha alma em segredo à vista da vossa soberba. Pranteado, chorará, os meus olhos verterão em lágrimas, porque foi cativo o rebanho do Senhor. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque a coroa da vossa glória caiu da vossa cabeça. As cidades do meio-dia estão fechadas, e não há quem as abra. Todo Judá foi transferido na transmigração geral. Castigo de Jerusalém. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do Aquilão. Onde está o rebanho que te foi confiado? Este teu gado famoso? Que dirás quando Deus te visitar? Porque tu o ensinaste contra ti e o instruíste para a tua ruína. Acaso não te tomaram dores como a mulher que está de parto? E se dissesses no teu coração: por que me vieram estes males? Pela multidão das tuas iniquidades tem sido descoberto o mais vergonhoso que em ti há. Tem-se contaminado as tuas palavras. É contaminado as tuas plantas. Continuando. Incorrigível. Se um etíope pode mudar a sua pele ou um leopardo as suas malhas, poderei vós também fazer o bem. Vós que não aprendeste senão a fazer o mal. E eu os espalharei como a moinha, que pelo vento é arrebatada no deserto. Esta é a tua sorte, e a parte da tua medida que terás de mim, diz o Senhor. Porque te esquecestes de mim e tens confiado na mentira. Por isso, eu também descobri as tuas coxas das pernas contra a tua face e apareceu ignomínia, os teus adultérios, os teus rinchos, a maldade da tua fornicação. Eu vi as abominações que fizeste sobre o outeiros no meio do campo. Ai de ti, Jerusalém, não será tu jamais limpa, resolvendo-te a me seguirem até quando ainda? Capítulo 14. Seca e fome em Judá. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias, pelo que diz respeito a uma seca. Chorou a Judéia e caíram as suas portas e ficaram obscurecidas por terra. E subiu o clamor de Jerusalém. Os magnates enviaram seus inferiores por água, foram atirá-la e não acharam água. Voltaram com seus cântaros vazios, confundiram-se e afligiram-se e cobriram as suas cabeças. Pela desolação da terra, porque não veio chuva sobre a terra, se confundiram os lavradores e cobriram as suas cabeças. Porquanto a serva também pariu no campo da sua cria, e a abandonou, porque não havia erva. E os asnos monteses puseram-se nos rochedos e engoliram vento como dragões, e desfaleceram seus olhos, porque não havia erva. Se nossas iniquidades houverem dado testemunho contra nós, tu, Senhor, usa conosco de clemência, por amor do teu nome, porque muitas são as nossas rebeldias contra ti, e contra ti temos pecado. Ó esperança de Israel, Salvador no seu tempo, a tribulação. Por que hás de ser nessa terra como um estranho, como um vindante que toma o seu caminho para albergar na estalagem por pouco tempo? Por que hás de ser como um homem vagabundo ou como um forte que não pode salvar? Mas tu, Senhor, entre nós estás, e o teu nome tem sido invocado sobre nós. Não nos desampares. Isto diz o Senhor a este povo. Isto diz o Senhor a este povo, que gostou de mover os seus pés e não repousou nem agradou ao Senhor. Agora se lembrará das maldades deles e visitará os seus pecados. Outrosim me diz o Senhor, não me peças que eu perdoe este povo. Quando eles jejuarem, eu não escutarei as suas rogativas, e se eles me oferecerem holocaustos ou vítimas, eu não aceitarei, porque eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. E disse eu: ah, Senhor Deus, os profetas lhe dissem: não vereis espada e não haverá fome entre nós, mas ele vos dará paz verdadeira neste lugar. E me disse o Senhor: os profetas falsamente vaticinam em meu nome. Eu não os enviarei, nem lhe mandei, nem lhe falei. Tudo que vos profetizam é uma visão mentirosa, uma adivinhação e impostura, engano do seu coração.
Portanto, diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam em meu nome, ainda eu que eu nos tenho enviado, dizendo, a espada e a fome não afligirão a terra. Portanto, diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam em meu nome, ainda que eu os não tenha enviado, dizendo, a espada e a fome não afligirão essa terra, estes mesmos profetas hão de ser consumidos a espada da fome. E os povos a quem profetizam serão lançados nas ruas de Jerusalém com a fome e a espada, e não haverá quem os sepulte, nem eles mesmos, e as suas mulheres ou seus filhos e filhas. Eu derramarei o seu mal sobre eles. E lhes dirás a eles esta palavra: derramem os meus olhos lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque de grande ruína ficou maltratada a virgem filha do meu povo, de chaga muito maligna em extremo. Se eu sair aos campos, eis ali se vêm os mortos à espada, e se entrar na cidade, eis ali se acham atenuados de fome. Até o profeta e o sacerdote foram a uma terra que não o conheciam. Porventura rejeitaste de toda Judá? Que aborreceu a tua alma, Sião? Logo porque nos tem ferido, sem que nos reste melhor alguma? Esperamos a paz e não a bem, e o tempo de cura. Eis nós todo em perturbação. Nós reconhecemos, Senhor, as nossas impiedades, as iniquidades de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos entregues ao opróbrio por amor ao teu nome, nem permitas que sejamos a afronta do sólio da tua glória. Lembra-te, não anules a tua aliança conosco. Acaso há entre simulacros das gentes alguns que façam chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, Senhor nosso Deus, a quem esperamos? Pois tu tens feito todas essas coisas. Capítulo 15. E o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel se puserem diante de mim, não está a minha alma com este povo. Tira-os diante da minha face e saiam. E se te disserem a ti, para onde sairemos? Lhes dirás a eles, isto diz o Senhor, o que para a morte, para a morte, o que para a espada, o que para a fome, e o que para o cativeiro. Eu os enviarei sobre eles 4 sortes de castigo, diz o Senhor. A espada para os matar, os cães para os despedaçarem, as aves do céu e animais da terra para os devorarem e fazerem em pedaços. Eu os porei à furiosa perseguição de todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo que fez em Jerusalém. A sentença é sancionada. Quem compadecerá logo de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Ou quem irá rogar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, tu voltaste para trás. Por isso eu estenderei minha mão sobre ti e te matarei, porque eu estou cansado de rogar. Espalhá-los-ei com a pá nas portas da terra. Matei e destruí o meu povo, e ainda com tudo isso não se tem deixado os seus caminhos. Multiplicadas foram por mim as suas viúvas, mas que as areias do mar. Enviei contra eles um exterminador que ao meio-dia matasse o menino nos braços da mãe. Espalhei pelas cidades um repentino terror. A que pariu se enfraqueceu, a sua alma caiu em desfalecimento. O sol se pôs para ela quando ainda era dia. Ficou coberta de confusão e de vergonha. E os que ficarem dela, dá-los-ei a espada à vista dos seus inimigos, diz o Senhor. Lamentação do profeta. Ai de mim, minha mãe, porque me geraste varão de contenda, varão de discórdia em toda a terra? Ela é uma pergunta, né? Ai de mim, minha mãe, por que me geraste varão de contenda, varão de discórdia em toda a terra? Nunca lhes dei dinheiro à usura, nem a mim, nem mudeu ninguém. Todos me amaldiçoam. E o Senhor diz, o teu fim irá bem, que eu te assisti no tempo da aflição, e no tempo da tribulação contra o inimigo. Acaso ligar-se-á ferro com o ferro da parte do aquilão e o bronze? Eu darei sem preço ao saque das suas riquezas e os teus tesouros por todos os teus limites. E trarei os teus inimigos de uma terra que não sabes, porque o fogo se tem ateado no meu furor, e sobre vós arderá. Tu sabes, Senhor, tu o sabes, Senhor, lembra-te de mim, e visita-me, defende-me daqueles que me perseguem. Não tardes em amparar-me. Sabe que por amor a ti tenho sofrido afronta. Acharam-se os teus discursos e eu os comi. A tua palavra foi para mim o prazer e a alegria do meu coração. Porque invocado foi o teu nome sobre mim, Senhor Deus dos exércitos. Não me assentei no congresso dos escarnecedores e nem me gloriei à face da tua mão. Eu estava sentado só, porquanto me encheste de ameaças. Porque se tem feito perpétua toda a minha dor e a minha chaga maligna recusou ser curada, tem se tornado para mim como engano de águas que não são fiéis.
Capítulo 14, seca e fome em Judá. Palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias pelo que diz respeito a uma seca. Chorou a Judéia e caíram as suas portas e ficaram obscurecidas por terra, e subiu o clamor de Jerusalém. Os magnates enviaram seus inferiores por água. Foram atirá-la, não acharam água, voltaram com seus cântaros vazios. Confundiram-se e afligiram-se e cobriram as suas cabeças pela desolação da terra, porque não veio chuva sobre a terra. Se confundiram os lavradores e cobriram as suas cabeças. Porquanto a serva também pariu no campo, e sua cria a abandonou, porque não havia erva. E os asnos monteses puseram nos rochedos e engoliram o vento com os dragões e desfaleceram seus olhos, porque não havia erva. Se nossas iniquidades houverem dado testemunho contra nós, tu, Senhor, usa conosco de clemência, por amor ao teu nome, porque muitas são as nossas rebeldias contra ti, temos pecado. Ó esperança de Israel, Salvador no teu tempo da tribulação, porque hás de ser nesta terra como um estranho, e como um vindante que toma o seu caminho para albergar na estalagem por pouco tempo? Por que hás de ser como um homem vagabundo ou como um homem forte que não pode salvar? Mas tu, Senhor, entre nós estás, e o teu nome tem sido invocado sobre nós. Não nos desampares. Isto... Ai, gente, eu voltei aqui. Eu li um pouquinho do capítulo 14, mas eu acho que eu estava lendo ela no capítulo 16. Me perdoem, rolou uma confusãozinha aqui, como sempre rola, né? Eu vou começar a marcar aqui porque eu paro, vou pra ir ao banheiro ou tomar água e aí. Ai, mas é assim, né? Sem edição, sem nada. Vamos lá. Ó, luto nas famílias, capítulo 16. E me foi dirigida a palavra do Senhor, ao qual dizia: Tu não tomarás mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar, porque isto diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que serão gerados neste lugar, acerca de suas mães que os conceberam, acerca de seus pais, cuja estirpe nasceram nesta terra. De mortes causadas de enfermidades morrerão, não serão chorados nem enterrados, em um muladar sobre a face da terra estarão, e o cutelo de fome serão consumidos. O cadáver deles servirá de pasto às aves do céu e às alimárias da terra. Porque isso, diz o Senhor, não entres na casa do convite, nem vás à casa onde se chora, nem os consoles, porque eu retirei desse povo a minha paz, diz o Senhor, a minha misericórdia e as minhas comiserações. E morrerão grandes e pequenos nessa terra. Não serão sepultados nem chorados, e não se farão por eles as incisões, nem por estes se raparão os cabelos. E não partirão entre eles para consolar ao que chora sobre um morto, e não lhes darão a beber um vaso de água para os consolar sobre o seu pai e sua mãe. E não lhe entres na casa do banquete, para te assentares tanto a comer como a beber com eles, porque isso diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis aqui que estou eu, que desterrarei deste lugar a vossos olhos, e em vossos dias a voz de júbilo, e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz de esposa. A culpa de Israel. E quando anunciares a este povo todas essas coisas e te disserem: Por que falou o Senhor sobre nós todo esse grande mal? Que iniquidade é a nossa? E que pecado é o nosso que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Tu lhes dirás: É porque vós os pais que me abandonaram, diz o Senhor, e foram após os deuses estranhos e serviram e os adoraram, e a mim me abandonaram, e não guardaram a minha lei. E vós mesmos ainda fizestes pior do que os vossos pais, porque eis aí está que cada um vai atrás da privacidade do seu mau coração, para me não dar ouvidos, e lançar-vos-ei desta terra para uma terra que não conheceis vós, nem vossos pais, e servireis ali deuses estranhos, de dia e de noite, os quais vos não darão descanso. Portanto, eis aí vêm os dias, diz o Senhor, e não se dirá daqui em diante: Vive o Senhor que se tirou aos filhos de Israel da terra do Egito, mas sim vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Aquilão e de todas as terras por onde lancei, e fá-los-ei voltar a esta sua terra que eu dei a seus pais.
Eis aí, mandarei eu muitos pescadores, diz o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso lhes enviarei muitos caçadores, e caçá-los-ão de todo monte, e de todo outeiro, e das cavernas dos penhascos, porque os meus olhos estão postos sobre todos os caminhos deles. Não se me tem escondido a minha presença, e não se encobriu os meus olhos a sua iniquidade. E primeiramente, pagarei em dobro as suas maldades e pecados, porque contaminaram a minha terra com os corpos mortos sacrificados aos seus ídolos, e encheram das suas abominações a minha herança. Também os gentios se convertem ao Senhor. Senhor, fortaleza minha e amparo meu refúgio no dia da tribulação. A ti virão as gentes desde as extremidades da terra e dirão: verdadeiramente possuíram nossos pais a mentira, a vaidade, que lhes não aproveitou. Acaso fará um homem deuses para si, quando eles não são deuses? Pelo que eis aqui, estou eu que lhes mostrarei por esta vez. Mostrar-lhe-ei minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é do Senhor. Capítulo 17. Culpas e castigo. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro numa unha de diamante nos ângulos das suas aras. Quando seus filhos se lembrarem das suas áreas e dos seus bosques, das árvores frondosas, dos montes altos, sacrificando no campo, parei, saque a tua fortaleza, todos os seus tesouros das tuas alturas por causa dos pecados cometidos com todas as tuas terras, e ficará só despojada a sua herança, que te dei, e te farei servir aos teus inimigos na terra que não conheces, porquanto te ache fogo na minha sanha, para sempre arderá, a fé que não engana. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e põe na carne por seu arrimo, e cujo coração se retira do Senhor. Porque será como as tamargueiras no deserto, e não verá quando vier o bem, mas habitará em secura no deserto, numa terra de sal suja e despovoada. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor e de quem o Senhor for a esperança. E será como a árvore que é transplantada sobre as águas, que estende as suas raízes para a umidade, e não temerá quando vier o calor. E será verde a sua folha, e em tempo de seca não terá míngua, nem jamais deixará de fazer fruto. Máxima sabedoria. Depravado é o coração de todos, e impenetrável. Quem o conhecerá? Eu sou o Senhor que esquadrinho o seu coração, que sonha os afetos, que dou a cada segundo o seu caminho, segundo o fruto das invenções do seu capricho. A perdiz chocou os ovos que não pôs. Assim o injusto ajuntou riquezas, e não com direito. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será incipiente. O trono da glória do Altíssimo é desde o princípio o lugar da nossa santificação. Senhor, tu és a esperança de Israel. Todos os que te deixam serão confundidos, os que te apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque deixaram o Senhor, que é a fonte das águas vivas. O profeta e seus adversários. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis-me aí, estão eles dizendo: onde está a palavra do Senhor? Venha, mas não me turbei, seguindo-te com o meu pastor, nem desejei no dia do homem. Tu bem o sabes. O que saiu dos meus lábios foi reto na tua presença. Não me sejas tu motivo de medo, tu, esperança minha no dia de aflição. Sejam confundidos os que me perseguem, e não seja eu confundido. Assombrem-se eles, e não assombre a mim. Faze vir sobre eles o dia da aflição, e com dobrada esmigalhadura ou esmigalha. Observância do sábado. Isto me disse a mim o Senhor. Vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá, e vai a todas as portas de Jerusalém, e dir-lhe-ás: ouvi a palavra do Senhor, reis de Judá, e toda Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrai por essas portas. Talvez eu tiver voltado aqui porque eu parei aqui e fui no banheiro. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor, e de quem o Senhor for a esperança, e será como a árvore. A fé que não engana. Eu vou ler de novo isso aqui. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, põe a carne por seu arrimo, cujo coração se retira do Senhor. Porque será como as tamargueiras no deserto, e não verás
quando vier o bem, mas habitará em secura no deserto, numa terra de seu sujo e despovoada. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor e de quem o Senhor for a esperança. E será como a árvore que é transplantada sobre as águas, que estende as suas raízes para a umidade. Não temerá quando vier o calor, e será verde a sua folha. Em tempo de seca não terá míngua, nem jamais deixará de fazer o fruto. Máxima sabedoria. Depravado é o coração de todos e impenetrável. Quem o conhecerá? Eu sou o Senhor que se esquadrinha o coração, que sonda os afetos, que dou a cada um o seu caminho, segundo ao fruto das invenções do seu capricho. A perdiz chocou os ovos que não o pôs. Assim o injusto ajuntou riquezas e não com direito. No meio de seus dias as deixará, e no fim será incipiente. O trono da glória do Altíssimo é desde o princípio o lugar da nossa santificação. Senhor, tu és a esperança de Israel. Todos os que te deixam serão confundidos. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque deixaram o Senhor, que é a fonte das águas vivas. O profeta e seus adversários. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo, porque tu és meu louvor. Eis aí que me estão eles dizendo: onde está a palavra do Senhor? Venha, mas eu não me turbei. Seguindo-te como meu pastor, nem despejei no dia do homem. Tu bem o sabes, o que saiu dos meus lábios foi reto na tua presença. Não me sejas tu motivo de medo, tu esperança minha no dia da aflição. Sejam os confundidos os que te perseguem, não seja eu o confundido. Assombrem-se eles e não me assombre eu. Faze vir sobre eles o dia da aflição, com dobrada esmigalhadura, e os esmigalha. A observância do sábado. Isto me disse a mim o Senhor: vai e ponte à porta dos filhos do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá, e vai a todas as portas de Jerusalém e dir-lhe-ás: ouvi a palavra do Senhor, reis de Judá, e toda Judá e todos os moradores de Jerusalém que entrais por essas portas. Isto, diz o Senhor, guardai as vossas almas, e não queirais trazer cargas no dia do passado, nem as introduzais pela porta de Jerusalém, e não façais tirar cargas das vossas casas no dia do sábado, nem façais obra servil alguma. Santificai o dia do sábado, como eu ordenei a vossos pais. E não ouviram, nem inclinaram o seu ouvido, mas ensurdeceram a sua cerviz para não ouvirem, e nem receberam a correção. E acontecerá isso, se me escutardes, diz o Senhor, de sorte que não metais cargas pelas portas dessa cidade no dia do sábado, e se santificardes o dia do sábado, sem fazer nele a obra alguma servil. Entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes que se assentarão sobre o trono de Davi, subirão sobre os coches e cavalos, eles e os seus príncipes, varões de Judá e moradores de Jerusalém. Será para sempre povoada essa cidade. E virão da cidade de Judá, dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies dos montes do meio-dia, trazendo holocaustos, vítimas e sacrifícios, incensos, e meterão oferendas na casa do Senhor. Mas se vós não me escutardes, de sorte que santifiquei o dia do sábado, não te tragai cargas, nem metais pelas portas de Jerusalém no dia do sábado. Acenderei fogo nas portas dela, e devorará as casas de Jerusalém, e não se apagará. Capítulo 18. O oleiro e o criador. Palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jeremias, ao qual dizia: levanta-te e vai à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sob a roda. Quebrou-se a vasilha que ele estava fazendo barro com as suas mãos, e tomando de novo, fez ele outra vasilha, como lhe bem tinha parecido em seus olhos fazê-la. E me foi dirigida a palavra do Senhor, ao qual dizia: acaso não poderei eu fazer de vós, casa de Israel, como este oleiro? Diz o Senhor: vede como o barro está na mão do oleiro, assim vós estás na minha mão, da casa de Israel. E de repente eu falarei como uma gente e contra um reino, para desarraigá-lo e destruí-lo e arruiná-lo. Se aquela gente se arrepender do seu mal, de que eu a tenho repreendido, eu também me arrependerei do mal que tenho pensado em fazer contra ela. Subitamente falarei à gente do reino para estabelecê-lo e plantá-lo. Se o fizer mal entre os meus olhos, da maneira que não escute minha voz, arrepender-me-ei bem, o que disse lhe faria. Pois agora fala ao varão de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: isto diz o Senhor: eis aqui estou eu, forjando mal contra vós, concebendo contra vós certo pensamento. Volte a cada um seu mau caminho, e dirigi vossos caminhos e os vossos afetos, os quais disseram: já disso temos perdido a esperança, e assim iremos após de nossos pensamentos, e seguiremos cada um de nós a pravidade do seu mau coração.
pecado e castigo. Portanto, diz o Senhor, perguntai às nações, quem ouviu o excesso de coisas tão horríveis como fez a Virgem de Israel? Acaso abandonará o rochedo, altaneiro, a neve do Líbano? Ou podem ser esgotadas as águas que saem frias e que correm? Porque o meu povo se tem esquecido de mim, oferecendo vãs libações e tropeçando nos seus caminhos e nas veredas do século, para andarem por elas no caminho não trilhado, para que a terra deles se tornasse em desolação e numa vala perpétua. Tudo que passar por ela ficará espantado e meneará sua cabeça, porque eu os espalharei diante do seu inimigo como um vento abrasador, mostrar-lhe-eis nas costas e não a face no dia do seu estrago. Conspiração contra Jeremias. E disseram, vinde, e formemos pensamentos contra Jeremias, porque não perecerá a lei por falta do sacerdote, nem o conselho de sábio, nem a palavra de profeta. Vinde, e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhum dos seus discursos. Põe, Senhor, os teus olhos em mim, e ouve a voz dos meus adversários. Acaso assim se torna mal por bem, pois que já tenha aberto a cova a minha alma? Lembra-te que eu me apresentei na tua presença para falar bem por eles, e para apartar deles a tua indignação. Por isso entrega tu seus filhos à fome, e faz-o passar pelo fio da espada. Suas mulheres fiquem sem filhos, e viúvas. Os maridos delas sejam prego de feridas de morte. Os mancebos deles sejam atravessados com a espada na peleja. Seja ouvido o clamor vindo da casa deles, porque trará de repente sobre eles o ladrão. Porquanto abriram numa cova para me prenderem, e estenderam os laços aos meus pés. Mas tu, Senhor, sabe todo o desígnio deles contra mim, mas para matar-me. Não lhes perdoes a sua maldade, o seu pecado não se apague diante da sua face. Caiam de repente à tua presença, trata-os com severidade no tempo do teu furor. Símbolo da assolação de Judá. Isso diz o Senhor. Vai, toma uma botija de barro, de oleiro, vista dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai do vale do filho de Enom, que está junto à entrada da porta de Olarias. Publicarás ali as palavras que eu vou te dizer. E dirás, ouvi a palavra do Senhor, reis de Judá e moradores de Jerusalém. Isto diz o Senhor do Exército, o Deus de Israel. Eis aqui estou eu, que enviarei aflição sobre este lugar, de modo que todo aquele que ouvir lhe fique retinindo os ouvidos, porque me abandonaram a mim e profanaram este lugar, e nele ofereceram libações a deuses estranhos, que não conheceram eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram altos a Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. O que eu não mandei jamais, e nem falei, nem subiu no meu coração. Por isso, eis aí vem os dias, diz o Senhor. Não será chamado este lugar daqui em diante Tofé, e nem o vale do filho de Enom, mas vale da matança. Eu dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar. Eu os examinarei com espada à vista de seus inimigos, pela mão dos que procuram a alma deles, e darei os seus cadáveres para rasto às aves do céu e as alimárias da terra. Porém essa cidade em espanto e ludíbrio. Todo o que passar por ela ficará pasmado, e dará uma vaia sobre todos os seus castigos, e dar-lhe-eis de comer as suas carnes de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne de seu amigo no cerco, no aperto, e os que terão encerrados os seus inimigos e que buscam a alma deles. Quebrarás a botija de barro aos olhos dos varões que forem contigo, e lhes dirá, isto diz o Senhor do Exército, assim quebrarei eu a este povo, e a esta cidade como se quebra uma vasilha de barro, que não pode mais refazer-se. E em Tofé serão enterrados, porque não haverá outro lugar para se enterrar. E assim farei a este lugar e aos seus habitadores, diz o Senhor. E porém esta cidade, assim como Tofé, e as casas de Jerusalém e as casas do rei de Judá serão imundas como o lugar de Tofé. Todas as casas em cujos terraços sacrificaram toda a milícia do céu e ofereceram libações aos deuses estranhos. Voltou, pois, Jeremias de Tofé, onde tinha o enviado o Senhor a profetizar, e se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis aqui estou eu, que farei vir sobre essa cidade e sobre todas as cidades delas, sobre todos os males que eu tenho falado e contra ela, porquanto endureçam a sua cerviz para não ouvirem os meus discursos.
Prisão do profeta. Capítulo 20. E Fassur, filho de Emer, sacerdote que havia sido nomeado prefeito da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas palavras. E feriu Fassur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo, que estava na porta de Benjamim e a de cima na casa do Senhor. E ao outro dia, logo que amanheceu, tirou Fassur a Jeremias do cepo e Jeremias lhe disse: O Senhor não chamou teu nome Fassur, mas pavor de toda parte, porque isso diz o Senhor: Eis aí te encherei eu de espanto, e a ti todos os teus amigos, e cairão a espada dos seus inimigos, e os teus olhos verão. E os teus olhos o verão, e a todo Judá porém a mão do rei da Babilônia, e os passará a Babilônia e matá-los-á à espada. E eu entregarei de todo o cabedal desta cidade todo o seu trabalho, todo o precioso e todos os tesouros dos reis de Judá. E tudo porei nas mãos de seus inimigos, e os saquearão e tomarão, e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Fassur, todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e irás à Babilônia e ali morrerás, e ali serás enterrado tu e todos os teus amigos, a quem profetizaste a mentira. A força da vocação. Tu me seduziste, Senhor, e eu fui seduzido. Foste mais forte que eu e pudeste mais. Fiquei sendo um objeto de escárnio todo dia, todos me insultam. Porque já há muito tempo que falo, gritando contra a iniquidade e anunciando com repetidos clamores a ruína. Tornou-se-me a palavra do Senhor em opróbrio e ludíbrio todo dia. E disse eu: Não me lembrarei dele, nem falarei mais em seu nome. E seteou no meu coração como um fogo abrasador, e reconcentrando nos meus ossos, e desfaleci, não o podendo suportar, porque ouvi as afrontas de muitos e ameaças ao redor. Persigamo-lo. Esta voz saía dentre todos os varões que viviam em paz comigo e que guardavam o meu lado, a ver se de algum modo se pode surpreender, e prevaleçamos contra ele, e enxerguemo-nos a vingar dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão e ficarão desfalecidos. Eles, em grande maneira, serão confundidos, porque não o compreenderão, o opróbrio eterno nunca se apagará. E tu, Senhor, dos exércitos, que provas os justos, que penetra os afetos e o coração, rogo-te que veja a tua vingança contra eles, pois eu te descobri a minha causa. Cantai cânticos ao Senhor e louvai ao Senhor, porque livrou minha alma do pobre, da mão dos malvados. Maldito que seja o dia em que nasci, o dia em que minha mãe deu à luz e minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito seja o homem que levou a nova ao meu pai, dizendo: Nasceu-te um filho macho, e que julgou com isso que lhe dava motivo de se alegrar. Seja este homem como são as cidades, que o Senhor destruiu, que não arrependeu. Ouça os gritos de manhã e uivos no tempo do meio-dia, porque ele não matou antes de sair do ventre materno, a fim de que minha mãe fosse o meu sepulcro e nunca houvesse saído do seu ventre. Porque saiu eu do seio materno para ver trabalho e dor, e consumirem-se meus dias na confusão? Castigo da cidade e cerco. Capítulo 21. Palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jeremias quando o rei de Sedecias lhe enviou a Fassur, filho de Melquias, e a Sofonias, filho de Macias, sacerdote, ao qual dizia: Consulta ao Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, faz guerra contra nós. Se porventura obrará o Senhor conosco segundo todas as suas maravilhas, e se aquele inimigo se retirará de nós. E respondeu-lhe Jeremias: Assim direis a Sedecias: Isto diz o Senhor Deus de Israel: Eis aqui estou eu, que voltarei os instrumentos de guerra, que me tendes nas vossas mãos, e com os quais combateis o rei da Babilônia contra os caldeus, e que vos têm cercados ao redor dos muros. Ajuntá-los-ei em meio desta cidade, e eu vos debelarei com mão alçada e com braço forte, com furor e com indignação, e com grande ira, e ferirei os moradores dessa cidade. Os homens e os animais morrerão de uma grande peste. E depois disso, disse o Senhor: Darei Sedecias, rei de Judá, e seus servos e seu povo,
Quantos nessa cidade têm escapado da peste, da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e não porque procuram a alma deles, e passá-los-ás a fio da espada, e não dobrará e nem perdoará quem se compadecerá. E dirás a esse povo: isto diz o Senhor: eis aqui estou eu, que ponho-me diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade morrerá à espada e de fome e de peste. O que sair dela e for para os caldeus que vos cercam, viverá, e a sua alma será para ele como um espojo. Porque eu encarei para essa cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a consumirá pelo fogo. Dirás também à casa do rei de Judá: ouvi a palavra do Senhor, casa de Davi. Eis aqui que diz o Senhor: fazei justiça desde amanhã, e livrai as mãos do caluniador e aquele que está oprimido pela violência, para que não suceda sair a minha indignação como um fogo e acender-se, e não haja quem o apague por causa da malignidade dos vossos desígnios. Eis-me aqui contra ti, moradora do vale que de Campinas, morador do Vale Forte de Campinas, diz o Senhor, contra os que o dizei: quem nos ferirá? E quem entrará em nossas casas? E direi a minha visita sobre vós segundo o fruto dos vossos desígnios, diz o Senhor. E acenderei o fogo no bosque dela, e tudo devorará em roda dela. A justiça, sustentáculo do trono. Capítulo 22. Isto, diz o Senhor: vai à casa do rei de Judá, e lhe falarás por aí estes termos, e dirás: ouve a palavra do Senhor, rei de Judá, que te assenta sobre o trono, de Davi, tu e os teus servos, e o teu povo que entrais por estas portas. Isto, diz o Senhor: julgai com retidão e justiça, livrai da mão do caluniador ao oprimido violentamente. Não constriteis ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, nem os aperteis injustamente, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se verdadeiramente obrardes conforme a isto que vos digo, entrarão pelas portas destas casas reis da linhagem de Davi, que se assentaram sobre o seu trono e montaram em carros e em cavalos, e eles, os seus servos e o povo deles. Mas se não ouvirdes essas palavras por mim mesmo, tenho jurado, diz o Senhor, que em ermo se tornará a sua casa. Porque diz o Senhor sobre a casa do rei de Judá: Galaade, tu és para mim a cabeça do Líbano. Juro que te reduzirei a ermo e a cidades inabitáveis, e consagrarei sobre ti ao varão matador e as tuas armas. E cortarão os teus cedros escolhidos e os arrojarão ao fogo. E passarão muitas gentes por essa cidade. E dirá cada um ao seu vizinho: por que houve Deus assim com esta grande cidade? E responderão: é porque abandonaram a aliança do seu Deus e adoraram deuses estranhos e os serviram. Não choreis ao morto, nem tomeis dó por ele. Chorai aquele que sai, porque não voltará mais, nem verás a terra de onde nasceu. Porque isso, diz o Senhor Selo, filho de Josias, rei de Judá, que reinou por seu pai Josias, que saiu deste lugar, não tomará cá mais. Porém, no lugar de onde o transferi, ali morrerá e não verá essa terra jamais. Ai daquele que edifica sua casa na injustiça e as suas grandes salas não em equidade. Ao seu amigo oprimirá sem causa e não lhe pagará o seu salário. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e magníficos salões, que se abre janelas, faz tetos de cedros e os pintas de sinopla. Porventura reinarás tu, pois te comparas ao cedro? Acaso teu pai e tua mãe não comeu e bebeu, praticou a equidade e a justiça, enquanto tudo lhe sucedia bem? Julgou a causa do pobre e do indigente para bem seu. E não foi isto porque ele me conheceu, diz o Senhor. Mas os teus olhos e coração se dirigem à avareza e derramar sangue inocente, e à calúnia e à carreira da obra má. Porquanto, diz o Senhor, a Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, não lamentarão. Ai, irmão e ai, irmã,
não farão retinir o seu respeito a essas vozes. Ai, Senhor, e ai esclarecido, a sua sepultura será como a do asno, apodrecerá e será lançado fora das portas de Jerusalém. A nação desobediente. Sobe ao Líbano e clama em Bazã e levanta a tua voz. Grita aos que passam, porque todos os teus amadores estão despedaçados. Na tua abundância eu tenho falado e disseste, não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, porque não ouviste a minha voz. A todos os seus pastores alimentará o vento e os teus amadores irão para o cativeiro. Então tu serás confundida e te envergonharás de toda a tua malícia. Tu que tens o teu assento no Líbano e fazes o teu ninho nos seus cedros, como gemeste quando te vieram as dores, como as dores daqui está de parto? Vivo eu, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel na minha mão direita, eu o arrancaria dela. E te entregarei na mão dos que procuram a tua alma, e não daqueles cuja vista te causa espanto, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Eu enviar-te-ei a ti e a tua mãe que te gerou a uma terra estranha, que não haveis nascido, e ali morrereis. A terra a qual levantaram seu coração para tornarem lá, não tornarão. Acaso Jeconias, este homem tão distinto, é algum vaso de terra já quebrado? Acaso ele é um vaso que a ninguém agrada? Porque têm sido lançados, e ele e a sua linhagem arrojados para uma terra que não conhecem? Terra, 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 ouve as palavras do Senhor. Isso, diz o Senhor, escreve que este homem será estéril, homem a quem nos seus dias nada lhe sucederá bem, pois não sairá da sua linhagem varão que se assente sobre o trono de Davi, e que daqui diante tem o poder soberano em Judá. Os pastores do povo eleito, capítulo 23. Ai dos pastores que se perdem e que despadeçam, a grei da minha pastagem, diz o Senhor. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacetam o meu povo, vós desarranjastes a minha grei, afungentastes e não os visitastes. Eis aqui que eu irei a minha visita sobre vós, para castigar a malícia de vossos desígnios, diz o Senhor. E eu ajuntarei as relíquias da minha grei de todas as terras, por onde eu para ali os tiver lançado. Eu os farei voltar aos seus campos, e elas crescerão e se multiplicarão. E levantarei sobre eles pastores, que apacentarão. Dali em diante não terão medo, nem se atemorizarão. E do seu número não faltará nenhum, diz o Senhor. O reino do Messias. Eis aí vem os dias, diz o Senhor, e eu suscitarei a Davi um germe justo, e reinará um rei que será sábio, e obrará segundo a equidade e a justiça na terra. Naqueles dias será salvo Judá e Israel, e habitará sem temor. É este o nome que lhe chamarão, o Senhor nosso justo. Por esta causa, eis aí vem os dias, o Senhor, e não dirão jamais, vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas sim, vive o Senhor que tirou e trouxe a linhagem da casa de Israel da terra do Aquilão e de todas as terras, onde eu para ali os tinha lançado, e habitarão na sua terra. Obras dos más profetas. Aos profetas. Meu coração está feito em pedaços dentro de mim mesmo. Todos os meus ossos se abalaram. Eu estou feito como um homem ébrio, como um homem cheio de vinho, contemplando a face do Senhor e à vista das tuas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, porque a terra chorou à vista da maldição. Secaram-se os campos do deserto. A carreira deles tem se feito má, e a fortaleza deles semelhante. Por que o profeta, porque o profeta e o sacerdote se corromperam? Na minha casa achei os males que lá eles cometeram, diz o Senhor. Por isso o seu caminho será como um caminho escorregadio nas trevas, porque serão impelidos e cairão nele, porque eu farei vir sobre eles os males e o ano da sua visitação, diz o Senhor. E nos profetas de Samaria vi a extravagância, profetizaram em nome de Baal e seduziram o meu povo de Israel. E nos profetas de Jerusalém vi semelhança de adúlteros e caminho de mentira. Fortificaram as mãos dos malvadíssimos para que não se convertesse cada um da sua malícia. Tem-se tomado todos para mim, assim como Sodoma, e os moradores dela, como Gomorra. Portanto, isso diz o Senhor dos Exércitos aos profetas: eis aqui eu estou,
Eu que os alimentarei com losna, e lhes darei de beber fel, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a contaminação sobre toda a terra. Isto, diz o Senhor dos Exércitos, não queirais ouvir as palavras dos profetas que se vos profetizam e vos enganam. Falam as visões do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam, o Senhor me disse, vós tereis paz. E todos aqueles que andam na pravidade do seu coração disseram, não virá sobre nós o mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a palavra e a ouviu? Eis aí, sairá fora o redemoinho da indignação do Senhor e a tempestade que descarrega. Tudo virá sobre a cabeça dos ímpios. Não procederá o furor do Senhor até que efetue e até que cumpra o desígnio do seu coração. Nos últimos dias, entendereis o seu conselho. E não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Se eles tivessem assistido o meu trabalho e tivessem feito saber as minhas palavras ao meu povo, eu os tivera certamente desviado do seu mau caminho e dos seus tão depravados pensamentos. Acaso cuidas que sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não Deus de longe? Poderá, acaso, ocultar-se algum em lugares retirados e não o verei? Diz o Senhor, porventura não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Tenho eu ouvido o que disseram aos profetas, que em meu nome profetizaram a mentira e dissem, sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isso no coração dos profetas que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Os quais querem fazer o meu povo que se esqueça do meu nome pelos sonos deles e que cada um conta a seu vizinho? Assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o seu sonho. E o que tem a minha palavra, anuncie a minha palavra verdadeiramente. Que comparação há entre a palha e o trigo, diz o Senhor? Acaso não são as minhas palavras como um fogo? E como um martelo que quebra a pedra? Por essa causa, eis aqui que eu venho aos meus profetas, diz o Senhor, que furam as minhas palavras a cada um ao seu vizinho. Eis-me aqui contra os profetas, diz o Senhor, que forjam sua linhagem e pronunciam, diz o Senhor. Eis-me aqui contra os profetas que sonham a mentira, diz o Senhor, que as referiram e enganaram. Enganaram o meu povo com a sua mentira e com seus milagres, não os havendo enviado nem dado ordem alguma a esses que não aproveitaram este povo, diz o Senhor. Pois se te perguntar este povo ou profeta ou sacerdote, dizendo qual o peso do Senhor, lhes dirás, vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. E o profeta ou sacerdote, o povo que diz, peso do Senhor. Eu farei visita sobre aquele varão sobre a sua casa. Isto direis a cada um, ao seu vizinho e ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? E se falou o Senhor, e não se mencionará mais o peso do Senhor, porquanto cada um será peso a sua palavra. Porque transtornastes a palavra do Senhor Deus vivente e do Senhor Deus dos exércitos, o nosso Deus. Isso dirás ao profeta. Que te respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? E se disserdes, peso do Senhor, por isso assim diz o Senhor, por que dissestes essas palavras? Peso do Senhor, e vos enviei a dizer, não digais o peso do Senhor. Portanto, ei-vos aí tomarei eu para lavar-vos, e vos abandonarei longe da minha presença a vós, e a cidade que vos dei, e aos vossos pais. Entregar-vos-ei a um opróbrio sempiterno, a uma eterna ignomínia, que nunca se apagará da memória. As duas qualidades de figos, capítulo 24. Mostrou-me, Senhor, o seguinte visão. Eis que estavam ali 2 cabazes, cheios de figo postos diante do templo do Senhor. 2 que transportou Nabucodonosor, rei de Babilônia, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os seus príncipes e artífices, os lapidários de Jerusalém, e os levou a Babilônia. Um dos cabazes tinha uns figos excelentes em extremo, aos quais são de ordinário figos de primeira sazão. E outro cabaz tinha uns figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E me disse a mim, ao Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos bons, muito bons, e maus, muito maus, que não se podem comer, porque são maus. E me foi dirigida a palavra do Senhor, ao qual dizia, isto, diz o Senhor Deus de Israel, assim como esses figos são bons, diz o Senhor Deus de Israel, são bons, assim conhecerei eu
para bem aos desterrados de Judá, que eu mandei para fora deste lugar, para a terra dos caldeus. E porei sobre eles favoravelmente os meus olhos, e restituí-los-ei a este país. Eu os edificarei e não destruirei. Plantá-los-ei e não arrancarei. Dar-lhes-ei o coração para que me conheçam, sabendo que eu sou o Senhor. Serão para mim o meu povo, e eu serei para eles o seu Deus, porque se converterão a mim e de todo o seu coração. E assim, como se rejeitam os figos muito maus, que não se podem comer porque são maus, isto diz o Senhor. Assim desprezarei eu a Sedecias, o rei de Judá, e a seus príncipes e aos restantes de Jerusalém, que ficaram nessa cidade, e aos que moram na terra do Egito. Entregá-los-ei à vexação e à aflição em todos os reinos da terra, em opróbio, e para exemplo e provérbio e maldição em todos os lugares, para onde eu os arrojei, e enviarei sobre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos da terra que lhe dei a eles e aos seus pais. Até amanhã.